louvado. Amém e amém. Quero te convidar a abrir um texto da Palavra de Deus muito pouco conhecido, a gente quase não fala desse texto, Salmos 23. Abre lá, por gentileza, né? Alguém já disse que Salmos 23, Salmos 91 é daquele que às vezes é considerado páginas amarelas, né? Quem é do tempo das páginas amarelas, né? Você procurava lá o comércio que você queria para ligar, para saber onde estava, o que tinha, e às vezes, por causa de superstição, a gente deixa, né, a Bíblia aberta e fica tanto tempo naquele móvel da entrada que a página até fica amarelada, né? Páginas amarelas. Então não adianta você querer procurar as páginas amarelas se elas não entrarem dentro do seu coração. Mas eu pedi a Deus que me desse a graça de comunicar aquilo que Ele comunicou ao meu coração em relação a essa mensagem, e eu gostaria que o nome dela fosse colocado aqui. E a proposta hoje de falar com você é que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. A partir do título já é uma ideia de eu e você pensarmos um pouquinho diferente de tudo aquilo que já entrou no nosso coração. Quem aprendeu o Salmo 23 quando era criança? Levanta a sua mão para eu entender aqui, ó, quantos de nós? Então, para a gente que aprendeu, provavelmente, né, pela sua idade, você aprendeu na visão Almeida, né, na versão Almeida, aquela, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a ideia de nada terei falta é porque eu acredito que se a gente fizer uma revisão honesta na nossa vida, o nosso cérebro talvez vai dizer o seguinte: não está faltando nada. Mas e o seu coração? Queridos, quando a gente pensa em alguém, né, bem abastado, como diria antigamente, eu aprendi a palavra abastado, abonado, privilegiado financeiramente, uma pessoa que se tiver tudo que o dinheiro pode comprar, ela ainda assim ela tem tudo, sim ou não? Não. Então, no conceito assim da nossa mente, quando a gente pensa, né, em ter tudo, eu acredito que mesmo com dinheiro é impossível. Pessoas que têm dinheiro, às vezes não têm paz. Pessoas que às vezes têm dinheiro, não têm família, né? Noemi volta perdendo seu marido e seus filhos, ela fala, eu saí cheia e voltei vazia. A pessoa tinha perdido a sua família, então ter, né, às vezes realmente finanças tranquilas na nossa vida não quer dizer que a gente tem todas as coisas que a gente gostaria, mesmo sendo a pessoa mais afortunada que possa ser. E eu pergunto para você, do que você tem falta? Do que você sente falta? O que tem faltado na sua vida? Nesse texto a gente tem o salmista afirmando, o Senhor é o meu pastor. E ele continua dizendo, nada me faltará. Mas qual é o contexto que ele está dizendo? Eu acredito que a gente vem acumulando ao longo da nossa caminhada muita coisa que a gente precisa revisar. E é um convite hoje a revisar de que maneira a gente tem se relacionado com Deus, porque a gente tem aqui, né, uma realidade. Davi escreve esse salmo e ele já era rei há 7 anos. Então, provavelmente, ele está perto dos seus 40 anos. Davi já viveu o suficiente para ser filho, ser pai, né, ser marido, ser pai, talvez avô, dentro desse contexto aqui, de ter família e filhos muito cedo. Davi é um homem experimentado e ele escreve um salmo já com certa experiência, com certa vivência, com certa rodagem. Davi não é um menino mais o pastor do campo que cuidava das coisas do seu pai. Quando Samuel é enviado para a casa de Jessé, para ungir o filho de Jessé como rei, passam todos os filhos mais velhos e de repente Samuel olha para Deus, fala, Deus, não é nenhum deles que você mandou ungir, está faltando alguém, e Deus fala para ele, tem mais um que está no campo, cuidando dos rebanhos do pai, e então Davi é chamado para que ele fosse anunciado como futuro rei de Israel. Era alguém que estava no campo, era alguém que sabe o que está falando a partir de agora. E a palavra Senhor que aparece em letras maiúsculas, caixa alta na sua Bíblia, você tem que pensar que é o tetragrama Yavé, Jeová, Javé, Yeoa. São as letras YH, VOW e H de novo. Nome esse que o judeu, por respeito, não ousava falar o nome de Deus. E alguns hoje, ao escrever Deus, faz uma apóstrofe no E, como que indicando um respeito ali ao nome de Deus, ainda que Deus é um nome genérico que vem do tel, né, da palavra tel em grego. Mas aqui, os tradutores da Bíblia decidiram, então,
tornar essa palavra Senhor em caixa alta, que é a palavra Adonai, Senhor. A palavra que substituiu é essa que hoje nós falamos sem nenhuma preocupação, Jeová, Yahvé, que na verdade é a palavra que Deus fala para Moisés, outro pastor, quando ele diz o seguinte: eu sou o que sou. Quando Deus fala de si mesmo, eu sou o que sou, é aquele que sempre é. Não é aquele que sempre existiu, mas aquele que sempre foi, aquele que sempre é e aquele que sempre será. Deus está falando da sua natureza. Então, quando Davi está escrevendo aqui, ele está escrevendo com a consciência de alguém que está se relacionando em temor e tremor com esse que se revela sendo o grande eu sou. Mas mesmo na grandeza de Deus, mesmo Davi estando na nova aliança, onde ele sabia que o Espírito Santo repousava sobre 3 funções: reis, sacerdotes e profetas. O pastorzinho do campo lá, ele não tinha o Espírito Santo sobre ele para trazer revelações, mas de alguma forma ele tinha ao longo da sua caminhada o temor do Senhor gerado pela palavra de Deus dentro do seu coração. Davi, então, ele está dentro de um contexto e ele faz algumas declarações que eu queria que você passeasse comigo. Não só Davi era pastor, já falei que Moisés, também pastor de ovelhas, achado ali no Monte Horebe, ou Sinai, quando em Êxodo 3, Deus chama ele para servi-lo, ele ali estava pastoreando as ovelhas do rebanho de Jetro, o seu sogro. E é interessante que mesmo na cultura egípcia, o pastor de ovelhas era considerado classe baixa. Não sei se chega ao ponto de ser como o desprezo dos judeus com criadores de porcos, mas os pastores de rebanho de ovelha no Egito não eram bem vistos, ainda assim, não eram bem valorizados. Ainda assim, Faraó era conhecido como um pastor do seu povo, e você vai ver nas figuras, né? Eu não sei se tem aí a figura do Faraó, ele tinha uma figura também, né? Uma imagem de um cajado. Passa para aquela outra com a vara e o cajado, por gentileza, e eu queria que você pensasse nesse instrumento, né? Nós vamos falar dele daqui a pouco, mas esse era o instrumento do pastor. Era ou a vara, uma dessas aqui, poderia ser a vara, mas essa se transformava num cajado por causa da curva. Então, Davi, com a experiência que ele tinha de vida, eu quero que você, por 1 minuto, ou por menos que isso, desvincule a sua imagem de um pastor de igreja. Tira da sua cabeça, esquece que eu estou aqui agora, não é um pastor de igreja, é o pastor do campo. Coloca aquela imagem onde a gente pode lembrar, é essa aqui de fundo, não sei se você vê bem, isso, essa aí, melhor ainda. Coloque isso na sua mente, um pastor de ovelhas no campo. Olha aí, um lugar íngreme, inclinado, cheio de dificuldades, onde ele tem que colocar o seu olhar para ver onde estão as ovelhas, que ele sabe uma por uma, a quantidade que ele cuida, né? Essa aqui ele só está olhando para a foto, tá, irmão? Mas não, normalmente ele fica olhando para a ovelha, aleluia, cuidando, né? Mas essa é a imagem de alguém que está no sereno, lá no mar livre, alguém que está cuidando. E eu creio que quando Davi está se relacionando com Deus como o pastor, ele tem na imagem aquilo que ele vivia, aquilo que ele experimentou, aquilo que ele via dos outros que estavam ao seu redor. Ele tem na sua imagem não algo moderno como nós, que a maioria de nós não conheceu o campo. Eu não conheci, eu cresci na cidade grande, né, a selva de pedra, e eu mal conheço as coisas do campo. Mas quando você pensa nas coisas do campo, Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor. E ao afirmar que Deus é o seu pastor, ele continua dizendo: nada me faltará, que eu aqui trouxe a ideia de nada tenho falta, que nada vai acabar faltando para nós dentro desse contexto, de nada eu terei falta. Agora, o que uma ovelha pensa em ter? Eu sei que você não vai conseguir pensar em ser uma ovelha, porque você não é, e não precisa falar, mas pensa o que uma ovelha, de novo nessa imagem, o que uma ovelha dessa pensa para a vida dela. Se Davi reconhecia Deus como pastor, o que uma ovelha dessa pensa, quais são as realizações que ela imagina ter na vida? Uma graminha verde, aleluia. Uma água fresca, gostosa para poder ter. Uma sombra, talvez, daquela pedra ali para descansar no meio do dia. Mas o que eu queria é que a gente pensasse por que, né, o nosso coração tem que ser transformado num coração de ovelha para podermos enxergar Deus como o verdadeiro pastor. A grande verdade é que a gente tem dificuldade de pensar simples e pensar, né, como criança. A gente até canta: quero ser como criança, te amar pelo que és.
E nessa manhã eu queria conversar com vocês 4 pontos, e o primeiro deles é: você tem falta de quê? Quem tem pastor não sente falta de nada. Agora nós precisamos avaliar Deus como pastor da nossa vida e nós como ovelhas. Então a revelação de Davi nas figuras, né, de Deus como pastor e nós como ovelhas. O que ele viu? O que ele enxergou, né, em tudo isso? E o Salmo é muito claro quando diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, Ele me faz deitar em verdes pastos. Traz isso do natural para o espiritual. O que é ter um alimento que alimenta a nossa alma? O que é ter o privilégio, o prazer, a alegria de ser alimentado por um pastor que te conduz para verdes pastos, seja ele para a sua comida, ou seja ele também para você descansar. Ele continua: você me guia mansamente às águas de descanso, às águas tranquilas. Sabe, querido, a vida moderna, ela tem trazido muitas preocupações para nós. Muitos dos nossos problemas não é Deus que coloca na nossa vida, somos nós que colocamos. Porque como ovelhas do Senhor, muitas vezes a gente deseja coisas que não fazem parte do seu pastoreio. A maneira de Deus agir, se relacionar conosco, ela foge de coisas que às vezes nós colocamos como prioridade da nossa vida, mas Deus se importa a ponto do salmista dizer: você me faz estar em verdes pastos. O alimento da palavra está disponível para que a gente possa ser alimentado na nossa sede, na nossa fome, na nossa sede da justiça de Deus em nós, amém? Nós precisamos pensar que pastos são esses, e que águas são essas? A água da palavra, a Bíblia diz que ela é a água que nos lava, que nos limpa, que nos transforma. A gente precisa deixar esse pastor da nossa alma nos conduzir para esse lugar onde a gente vai encontrando o quê? Tranquilidade, descanso. E a minha pergunta provocativa mais uma vez é: você está aflito na sua alma hoje? Você tem passado por aflições? Quando você abre o seu extrato bancário, você está tranquilo ou desesperado? Quando você pensa no seu trabalho, no seu emprego, na sua casa, na sua família, e é por isso que eu quero dizer, querido, aquilo que realmente pode estar sendo falta, o desejo de Deus é suprir o nosso coração para que a gente não sinta mais falta daquilo. Porque a vontade de Deus é nos conduzir para esse lugar, é fazer nos deitar em verdes pastos. Eu fico pensando nessa ovelhinha que está aqui atrás, qual é a preocupação do dia? Jesus falou: gente, os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Onde, o que vai comer, o que vai vestir, e isso e aquilo. Eu quero dizer, nós muitas vezes somos produto do nosso meio, querido. A sociedade nos oprime para que a gente tenha, e possua, e a felicidade de Deus não está nessas coisas. Você pode dizer amém? Então são águas de descanso que Ele precisa nos conduzir. Se a gente for conduzido pelo pensamento da sociedade, que foi inserido dentro da nossa mente, do nosso coração, a gente vai começar a experimentar esse lugar onde falta descanso, ao contrário do que Deus quer nos dar. A gente acaba tendo preocupações. Verso 3, ele diz o seguinte: refrigera a minha alma. E aqui é o ponto 2 que eu quero dizer, querido: quem tem pastor não sente falta, e só tem pastor quem é ovelha, não é quem é bode. Há uma diferença entre ovelha e bode. A ovelha ouve, a ovelha obedece, a ovelha come da grama, da relva, mas o bode é conhecido por sua teimosia, o bode não escuta, o bode come tudo, e muitas vezes é o nosso comportamento com Deus. A gente não ouve a palavra, não ouve o Espírito Santo, a gente ouve qualquer coisa, a gente come qualquer coisa, a gente engole qualquer coisa que venha contrária à palavra de Deus, e Deus não consegue conduzir a nossa alma por lugares tranquilos, porque a gente está dando ouvido para outras coisas que não é o Senhor falando no nosso coração. E a gente precisa então, colocar à disposição de Deus, da gente ser menos bode e mais ovelha. É um processo de transformação. O bode, ele praticamente é o avestruz, Ele come coisas que não deve. A ovelha, ao contrário, é dito que, além dela ser mansa, dócil, ela também é temerosa e ela tem uma visão curta. Então, ela precisa de um pastor conduzindo. Queridos, Jesus disse que ele veio para os doentes e não para os sãos. Amém? Não é? Ele veio também para os cegos.
Se a gente acha que a gente tem uma visão que a gente pode se conduzir e não ser conduzido, se a gente acredita que a gente pode criar o nosso próprio caminho com as bênçãos de Deus, e não Ele nos conduzindo no caminho, nós estamos tendo comportamento de bode e não de ovelha. Então nós precisamos avaliar como a gente tem vivido e por que essa revelação de Davi na figura de Deus como pastor e nós como ovelhas tem todo sentido para a gente alinhar o nosso coração, porque as ovelhas obedecem à voz do pastor. Vamos para aquele vídeo, rapidinho, se der para apagar a luz. Olha que interessante aí um exemplo que a gente precisa de aquele que a ovelha ouve. É quase um vem cá, né? One more time. Não deu. Não deu também. Vamos trocar a pessoa? Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's still right there. Oh my God. This is amazing. Isso é incrível. É assim que funciona, meus amigos. Quando a gente conhece a voz de Jesus. O problema é quando a gente não conhece a voz de Jesus. Quando a gente não conhece a voz do nosso pastor, então, as ovelhas, elas conhecem. Inclusive é dito pelos estudiosos, aí, por quem conhece, que normalmente você não vende uma ovelha para outro cuidar. A ovelha não aceita um pastor, ela tem que ser alguém que vai caminhando com ela. Então, por exemplo, um pai que passa para o filho vai pastoreando junto, e durante a caminhada do tempo, essa ovelha vai se afeiçoando à voz do novo pastor, e ela passa a escutar aquele ali também. Então, a gente precisa avaliar, querido, como eu e você, nós sabemos reconhecer a voz do nosso pastor? Você sabe quando Deus fala com você? E se você sabe quando Deus fala com você, você obedece, nós obedecemos a Deus. Além de dar ouvidos, a gente corresponde, a gente obedece. Então, só tem pastor quem é ovelha, não quem é bode. Porque o bode, ele não é encaminhável. O bode, né, ele precisa passar por um processo de transformação, assim como a gente. Então, ele diz, olha, refrigera a minha alma. E aqui ele começa a misturar a parte da alma que o animal tem. Por exemplo, dizem que a ovelha, quando sabe que vai morrer, ela chora. Ela se emociona, mas mais do que uma alma emocionada, nós estamos falando daquilo que é o relacionamento de Deus conosco. Quando fala de alma, fala de cansaço, fala de pensamentos, de decisões, de emoções, de experiências. E aí ele transporta dizendo, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele está falando, eu preciso andar não só por caminhos, eu preciso de caminhos de justiça. A palavra de Deus que Cristo é a justiça de Deus para nós. Sabe, ele está pedindo, olha, me guia. Se me guia é porque eu não sei andar por caminhos de justiça. E nós não sabemos, queridos. Nós não temos plena certeza daquilo que agrada a Deus. Então, Davi se vendo como ovelha, eu e você, a gente precisa orar. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Qual é o nome de Deus? Ele começa com Jeová, aquele que é. Por amor do seu nome, pela essência de quem o Senhor é, me guia. É quase que ele falando dentro desse contexto, assim, pelo amor de Deus, Deus, me encaminha, me leva por caminhos que eu não conheço, me leva por esse lugar. E ele continua falando de caminhos quando diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu li umas 6 a 8 versões diferentes, para ver a riqueza dos detalhes de cada interpretação, de cada entendimento.
e um deles tira a sombra, mas essa antiga diz pelo vale da sombra da morte, ou seja, perto da morte. Tem pessoas que viram a morte de perto, acidente de trânsito, outras coisas, né, assalto a mão armada. Como eu fiz carreira em banco, eu fui assaltar 3 vezes, uma delas tinha uma arma no meu pescoço, e eu tinha que atender o telefone e dizer, nós estamos sem sistema. É o tipo que o ladrão mandou, gente, tá? Se é que você me entende. Era uma coisa assim, não está funcionando agora, uma arma aqui, eu vi a morte perto, se aquela arma acontece alguma coisa e funciona, bem na minha vez, vê a morte perto, o vale da sombra da morte, ainda que eu andasse. Tem uma figura lá do vale, coloca aí, para você entender o que era para eles o vale da sombra da morte. Olha só, aqui embaixo você vê, né, que é um despenhadeiro aqui, se você cai, e aqui você deve perceber que tem um caminho, esse caminho aqui também e tal, ali que o pastor conduzia suas ovelhas para achar no meio das montanhas um pedacinho de verde para que elas pudessem se alimentar. O que acontece? Ao andar num lugar desse, íngreme, né, difícil acesso, uma fileirinha ali para andar um atrás do outro, se uma ovelha caísse nesse vale, com certeza era a morte. Então isso aqui era a sombra da morte. Essa ovelha estava visualizando ali a possibilidade de morrer. E Davi, por saber que conduzia ovelhas por esses lugares, ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da morte, ainda que pareça a sombra da morte venha sobre mim, o que ele diz? Não temerei mal nenhum. Semana passada nós pregamos aqui, falamos sobre quem é amado não teme. Se há algum medo no nosso coração, querido, Deus precisa revelar naquela área da nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, ele expulsa o medo. Se você tem vivido algum medo na sua vida, então está faltando amor, mas a promessa de Deus é de que nada faltará para você. Existe uma provisão que ainda não é realidade, mas a condução de Deus nesses caminhos vai fazer a gente experimentar o seu amor, o cuidado, a provisão, o alimento, né? Tirar do aprisco, pôr do aprisco. Olha lá, vamos pôr uma foto do aprisco aí, para você ver uma das realidades também que a ovelha vivia e o seu pastor. Então, esse é um exemplo artístico, né, de um aprisco feito de pedras com uma porta. Essas ovelhas ficavam aí durante a noite e depois elas tinham que sair para encontrar pastagem, se alimentar e voltar, e isso se repetia todos os dias, e esse era o trabalho do pastor. E ele vendo como pastor, ele está dizendo, olha, né, eu não vou temer, porque a gente já viu a figura, teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam, o teu bordão. Aquela parte, né, vertical, ela servia tanto para assustar ou bater nos animais que queriam, os predadores, pegar as ovelhas, mas também era para, de repente, fazer uma ovelha, né, sair do seu lugar, poder continuar caminhando naquilo que devia. Agora, a parte curva, né, a parte arqueada era simplesmente para quando precisasse trazer ela de algum lugar, que o braço do seu pastor não alcançasse, aquilo fosse uma extensão para trazer de volta ela para o rebanho. Ele diz, olha, eu não vou temer, porque o que representa o cuidado, a tua vara e o teu cajado, eles me consolam, eles me protegem. Deus, como um pai, não apenas como um pastor, é aquele que usa os seus instrumentos para nos amar, nos ensinar e nos corrigir. Você pode dizer amém para isso? Sabe, querido, não é só a visão de Deus como pai. No Velho Testamento, a palavra paz, até onde eu sei, ela aparece uma vez só. Uma alusão a Deus querendo ser pai da nação, mas a palavra pastor aparece muitas vezes, porque era o contexto que eles conheciam. Então a palavra se repete em vários lugares, né? Deus dizendo que queria pastoreá-los, porque eles eram sem pastor, porque eles eram rebeldes. E a palavra continua aqui no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Queridos, tem horas que a gente realmente, numa hora de uma doença, numa hora de uma dificuldade, numa hora de um problema grande, a gente olha e a gente realmente olha para nós e pensa assim, cara, é o fim. Mas Deus está dizendo o seguinte, a gente não vai temer. O que você ainda tem temido? O que tem faltado na sua vida? O que realmente está lá no seu coração? Vasculha, deixa o Espírito Santo, né, te conduzir, porque só tem pastor quem é ovelha. Então,
não seja bode. Ele diz, olha, você vai me consolar na hora difícil. E ele transporta do pastor, ele passa pela sua alma, ele começa a conectar com a sua realidade até o fim. Ele diz o seguinte no versículo 5, preparas uma mesa perante mim. Então, é evidente que nós hoje participamos da mesa do Senhor, espiritualmente falando. Ela está aqui servida simbolicamente, ela está no centro, porque Jesus é o centro da nossa fé. Você pode dizer amém para isso? Amém? E ele fala, prepara uma mesa perante mim. É interessante que a gente tem muitos momentos bons, né, na mesa, não só do alimento, mas da comunhão. Só que ele diz, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Deus conhece os seus inimigos. Deus conhece os nossos inimigos. Deus sabe o que está dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Deus sabe o que está povoando, né, a nossa imaginação de inimigos da nossa alma. Sejam eles medos ou sejam sensações de falta, de ausência. E Deus está dizendo, olha, quando eu conseguir te servir, te pastorear, isso vai ser uma vitória sua perante os inimigos, perante os problemas da sua vida. E a gente tem que crescer de glória em glória. E ele continua dizendo, unge a minha cabeça com óleo. Davi sabia que era unção, porque ele tinha sido ungido, separado para ser rei. Davi sabia que aquilo era um ato profético de uma realidade espiritual que ia separar ele de um mundo anterior para um mundo posterior, uma experiência com Deus. E ele diz assim, olha, unge a minha cabeça com óleo, mas não bastasse ser isso do entendimento, né, natural, a ovelha também era ungida com óleo. Eu não sei se você já viu, algumas pessoas publicaram sobre isso, mas uma das coisas que acreditam ser parte do trabalho do pastor é colocar um óleo em certas ocasiões, talvez em certos terrenos. Aqui nós temos a foto, né, onde esse óleo espalhado iria cobrir aqui a região dos olhos, das orelhas e até mesmo das narinas. Por quê? Porque insetos, eles tentariam entrar como inimigos. Tem os grandes inimigos, os predadores. Naquela foto anterior que a gente viu, apesar de construir um certo muro com pedras, eles também às vezes colocavam galhos e galhos com espinhos para impedir que os predadores pulassem para dentro do aprisco na hora que as ovelhas estivessem recolhidas. Aqueles eram os inimigos grandes, que iriam despedaçar, destruir, destroçar, comer, devorar. Mas aqui tem os inimigos que a gente pode chamar de pequenos, os insetos entrando aqui, fazendo, né, uma morada, trazendo perturbação, ou na região dos olhos, impedindo ela de enxergar o pouco que ela já enxerga, ou nas narinas. Então, queridos, nós temos pensamentos, palavras, nós temos coisas exteriores, inimigos da nossa alma que entram para tirar o nosso lugar de entender que Deus é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos coisas que vêm de fora, literalmente, nós precisamos da unção de Deus. A palavra diz que a unção quebra o jugo. Às vezes nós estamos, né, num lugar onde nós temos permitido o acesso de tantas coisas entrar nos nossos ouvidos. A fé vem pelo ouvir, não é? Sim ou não? Amém? Mas a falta de fé também. A descrença também, a dúvida também. Então nós precisamos da unção de Deus pela palavra para tapar os nossos ouvidos para aquilo que não merece estar. Você já viu ou já ouviu falar de gente que precisou ter um inseto, um bicho tirado do ouvido. Gente que teve coisa tirada do nariz, às vezes lá está dormindo, né? É melhor para aquele menininho que pelo menos ele tinha uma peça daquele jogo War, né? Não era um inseto, né? Depois saiu depois de 30 anos. Né? Mas às vezes é um bicho. E sabe, queridos, a gente precisa do óleo da unção, que a gente viu aqui, da unção de Deus. Disso que Davi reconhece, dizendo, Senhor, unge a minha cabeça com óleo, o Senhor me protege daquilo que é exterior e pode roubar a minha fé, a minha esperança de olhar o Senhor como pastor. Queridos, nós somos independentes demais. A nossa natureza humana é uma natureza de bode, não é uma natureza de ovelha. E é interessante ver que Jesus, ele vem desde antes da fundação do mundo. João Batista diz o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus. Deus podia se manifestar de tantas formas, ser relacionado a qualquer um dos animais que ele criou, mas Deus escolheu o cordeiro, uma ovelha, para identificar o seguinte: esse conhece a natureza de vocês. E não só isso, mas Deus, aliás, Cristo foi uma ovelha na mão do Pai. Ele falou assim: eu faço o que eu ouço, o que eu vejo ele fazer. Eu falo aquilo que eu ouço ele falar. Jesus sabia ouvir a voz de Deus como o bom pastor, que Davi reconhece aqui. Então a gente precisa entender que não só a gente precisa
ter um comportamento ou mais uma natureza de ovelha. Mas por que ser ovelha de Jesus, o bom pastor? Queridos, assim como o pai, um pastor é uma figura. O pastor representa aquele que ajuda você a caminhar na sua vida espiritual. É como um pai que ajuda, mas o verdadeiro pai está no céu. Você pode dizer amém? O verdadeiro pastor também. Qual é a relação que você tem com Deus como o seu pastor? E Jesus é o bom pastor, não só o bom pastor, ele é o supremo pastor, ele é a porta, né, do aprisco das ovelhas. E eu queria que você terminasse Salmos 23 ainda, ele diz, depois de falar, o meu cálice transborda. Cálice tem a ver com o destino, a vontade de Deus para a nossa vida. Quando a gente se posiciona como ovelha, a gente pode ser conduzido por Deus como um bom pastor ao destino que Ele preparou para nós. Quem de nós está disposto a viver o destino que Deus traçou para nós? A gente canta, a gente louva, a gente fala, eu sei, a gente está expressando muitas vezes a sinceridade do nosso coração, mas no exercício diário da nossa fé, é difícil se entregar da mesma maneira. E ele está dizendo o seguinte, se eu experimentar esse lugar de ovelha, o Senhor vai cuidar de mim, vai refrigerar minha alma, vai me guiar pelas veredas da justiça, o Senhor vai, mesmo me permitindo passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor me consola. Vai preparar uma mesa, né, na presença dos meus inimigos para mim, vai ungir minha cabeça com óleo, vai me proteger e o meu cálice vai transbordar. A vontade do Senhor na minha vida que eu vou tomar. E os discípulos, 2 deles responderam, sim, nós podemos. Eles acreditaram, eles decidiram andar com Jesus, mas Jesus está falando, eu tenho uma vontade do Pai para cumprir. Ele está dizendo, esse cálice meu vai transbordar, vai ser completo, mas ele termina com uma revelação daquele tempo, não de hoje. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Querido, pensa como ovelha. A ovelha não tinha condição de sair por si mesma, voltar para o aprisco, a não ser pela voz do seu dono. Ser levado para as águas de descanso, nem para os pastos verdejantes, ela precisava certamente do pastor, do qual ela conhece a voz, obedecendo, sendo levada e sendo trazida de volta. Aqui Davi diz o seguinte, certamente a bondade do pastoreio, a misericórdia do pastoreio, porque não só o pastor dava de alimentar, ele também, a misericórdia, a bondade dele afastava os inimigos, sejam os grandes, sejam os pequenos, com óleo da unção. Ele também cuidava se ela se machucava, ele carregava nas costas, se fosse preciso, tirava da fenda, da rocha, se ela tivesse enroscada. Davi tem esse entendimento, dizendo o seguinte, esse Deus que é pastor, ele vai me seguir, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Você pode dizer amém? Se formos ovelhas. Nós precisamos aprender a ser ovelhas de Deus. E Davi tem um entendimento além do seu tempo, profético. Ele diz assim, e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para sempre. Querido, o templo estava lá, como esse está aqui. Mas Davi reconhecia que a presença de Deus se manifestava naquele lugar. E ele está dizendo, se o meu coração for de ovelha, essa presença de Deus manifesta naquele tempo, do qual depois é escrito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, está dizendo, essa presença, essa alegria vai me acompanhar todos os dias da minha vida. Quem aqui quer experimentar essa alegria? Sabe que nós não somos movidos por circunstâncias. Deus está conosco todos os dias da nossa vida, porque Ele é o nosso pastor. E Davi tem essa revelação, escrevendo a respeito, né, de Deus, o Pai. Mas eu quero falar um pouquinho, por que ser ovelha de Jesus, o bom pastor? Mateus capítulo 9, 36 a 38, Jesus vai fazer uma declaração que nos faz parar para pensar. A Bíblia diz o seguinte, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Jesus estava pregando nas igrejas, nos templos. E pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Espera aí, onde esse povo estava? Jesus estava pregando, na rua, nos templos. Jesus estava comunicando a verdade de Deus para essas pessoas que ele mesmo reconhece que andavam desgarradas, não tendo pastor. Porque, querido, pastoreio de Deus na nossa vida depende do nosso coração e não apenas do nosso ouvido.
Essas pessoas, elas precisavam querer ouvir o que Deus tinha para elas, e não só a provisão de pão, de cura de enfermidade, tantos outros milagres que Jesus fez. Ele queria e Ele quer dirigir o nosso coração. Ele diz, vendo a multidão, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Mas o coração de Jesus se revela também em Lucas capítulo 15, o mesmo lugar onde fala sobre o filho pródigo, a moeda perdida, vai falar também sobre a centésima. E Jesus, ele conta essa história a partir do verso 3 de Lucas 15, e lhes propôs essa parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto, lembra? As 99 não vai após a perdida até que venha achá-la? O coração de um pastor é ir atrás daqueles que se afastaram. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E Jesus completa dizendo, digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos aos seus olhos, que não necessitam de arrependimento. Jesus está dizendo, olha, o coração do pastor, o dele, é ir atrás daquela ovelha. Jesus está se mostrando como um pastor e ele vai continuar construindo isso dentro do nosso coração. E o apóstolo Pedro, que era pescador e não cuidava de animais, segundo a palavra de Deus, talvez tivesse uma ideia por causa da sociedade agrícola e pecuária, mas aqui ele faz uma declaração em 1 Pedro 2,25, dizendo a mesma coisa, porque éramos ovelhas desgarradas, mas que nós temos voltado ao pastor das nossas almas. Jesus não quer apenas o seu espírito. Jesus não quer pastorear apenas, querido, a nossa fé. Jesus quer pastorear as ansiedades do nosso coração, os problemas, as dúvidas, os medos, os questionamentos. Pedro reconhece dizendo que nós temos se voltado ao pastor das nossas almas. E eu queria evocar a criança aqui dentro de você, conhece uma canção de muito tempo atrás, revela a sua idade agora, a sua experiência, cantando aquela canção comigo. Meu bom pastor é Cristo, com Ele eu andarei. As minhas calmas águas, com Ele eu andarei. Sempre, sempre, com Ele eu andarei. Sempre, sempre, com Ele eu andarei. Essa foi para você, mãe, que deve estar me assistindo aí. Aleluia. Desde cedo, queridos, nós somos ensinados, né, que o bom pastor é Cristo. A gente precisa lembrar, então, nós precisamos entender que Ele é bom. Ele não é só pastor, Ele é bom. Ele é bom. Em último lugar, eu quero falar para você que Jesus, como pastor, Ele tem promessas para a nossa vida. Ele veio, né, como já dissemos, em forma de ovelha e de cordeiro, para nos conectar à sua natureza pura. A figura que Deus deseja se revelar, né, para nos conquistar e para nos conduzir dentro desse processo é ser um cordeiro, uma ovelha. Pedro ainda na primeira carta, capítulo 5, verso 4, ele diz assim, quando vier o sumo pastor, queridos, nós temos referências de pastoreamento, mas assim como eu disse que pai, Deus é pai, acima de todo pai humano, Deus também é pastor, acima de todo pastor humano, Ele é nossa referência, Ele é nosso sumo pastor. Ele é chamado também de sumo sacerdote. Quando vier o sumo pastor, preste atenção, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Querido, se nós queremos entender o texto, a gente precisa conversar com ele. Ele diz, olha, vai haver uma coroa incorruptível. A coroa que se corrompe, que se desfaz, se desgasta, na mente deles é aquela coroa dos exercícios olímpicos, onde a pessoa ganhava aquela coroa feita de folhas e de galhos finos. Essa coroa é corruptível. Mas quando Pedro, por revelação, ele diz que nós vamos ganhar uma coroa incorruptível, ele conecta essa incorruptibilidade da coroa de glória ao pastoreio de Jesus. Preste atenção, há um nível de glória que a gente só experimenta sendo ovelha de Deus. Quem crê, diga amém. Nós vamos ver, ele diz o seguinte, quando vier o sumo pastor, quando ele se revelar, quando ele vier nos buscar, nós vamos alcançar uma incorruptível coroa de glória. Existe um lugar, querido, Romanos 3:23 diz, que todos pecaram
e destituídos foram da glória de Deus. Aí o outro texto diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Essa glória que vai sendo devolvida, querida, é pela nossa correspondência com Deus, e a nos tornarmos ovelhas do seu pasto. Nós podemos receber uma glória que não virá de outra maneira. Nós vamos recuperando a natureza de Deus revelada em Cristo. João capítulo 10, para a gente ir para o final. Aqui Jesus faz uma declaração profunda do seu nível de pastoreio sobre nós. Jesus, o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10, verso 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, existe um lugar onde nós estamos guardados, chama de curral, nós podemos chamar de aprisco. Aquele que sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que é o pastor dentro do grego que está nesse texto? Poimen. Boiadeiro, pastor de ovelhas, alguém que toma conta, conduz, guia, trata com carinho, alimenta e protege um rebanho. Ele diz, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. O quanto nós conhecemos a voz de Jesus. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, a gente já viu isso antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Acontecia com os discípulos, acontece com a gente de novo. E aí Jesus, versículo 7, torna a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. As verdadeiras ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Então ele é o porteiro que está na porta do aprisco, se entrar ele diz, vai encontrar salvação, e depois vai sair e achar pastagem. E aí então ele diz o que nós usamos para muita coisa, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que ele está falando de ladrão é dentro do contexto do pastoreio. Pode ser usado em outros momentos? Pode, mas o texto e o contexto falam exatamente, querido, de pastoreamento. Que Deus em Cristo deseja pastorear as nossas almas, e há uma concorrência com esse pastoreio de Deus na nossa vida. E aí ele continua no versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E eu quero terminar lembrando o que Jesus disse para Pedro um pouquinho para frente, João capítulo 21. Quando Pedro, depois de decepcionar Jesus, como todos nós já decepcionamos, não daquela maneira, mas da nossa maneira, Jesus chama Pedro para um particular, eu costumo dizer que é a segunda ceia. Jesus chama Pedro para um particular e disse, vamos acertar o nosso coração. O meu convite para você nessa manhã é, vamos acertar o nosso coração com o nosso pastor.